E aí galera, que fala direto da DS, estamos aqui com mais vídeo no canal, pessoal. Sim, exatamente. Galera, vocês não vão acreditar, galera. Eu não acredito. Finalmente, galera, soltou a sinopse oficial da série Senhor dos Anéis da Amazon Prime. Nossa, galera, pessoal, lançou a sinopse oficial, não tô brincando, ó. Eu tô aqui até com o celular aqui, mano, a sinopse oficial da Segunda Era, que maneiro. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Lá em 2019, lá em janeiro, olha só, já 2 anos, eu tinha feito um vídeo que íamos ter a série Senhor dos Anéis. E agora soltou a sinopse oficial. Mano, que notícia maravilhosa. Então eu vou ler essa sinopse e vou contar muita coisa, porque eu estou muito ansioso para essa série Senhor dos Anéis. Mas antes, galera, não esqueça do seu like, se inscreva, comenta, compartilhe. Fazendo tudo isso, iremos começar. Bom, eu tenho que ter a sinopse oficial e eu vou ler tudinho. Bem, presta atenção. A próxima série da Amazon Studios traz às telas pela primeira vez as lendas heróicas da Segunda Era da Terra-média. Esse drama épico se passará milhares de anos antes dos eventos da obra de J.R.R. Tolkien, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, e levará os espectadores de volta a uma era em que grandes poderes eram forjados, reinos ascendiam para a glória e caíam em ruínas, heróis improváveis eram testados, esperança ficava pendurada pelos mais finos dos fios e o maior vilão já criado por Tolkien ameaçava cobrir todo mundo na escuridão. Começando em uma época de paz relativa, a série segue um grupo de personagens, alguns já conhecidos e outros novos, que confrontam o ressurgimento do mal na Terra-média, das profundezas das montanhas da névoa, passará pelas florestas fabulosas da capital élfica de Lindon até a ilha de Númenor e os cantos mais profundos do mapa. Esses reinos e personagens vão cravar seu legado, algo que irá ficar marcado até muito tempo depois de suas mortes. Ilha de Númenor na série, galera, eu tô ansioso por isso. Galera, se você não entendeu nada, o que era a Segunda Era? Bom, galera, é que na Terra-média, vocês vão ter que ler a obra de Tolkien. Na Terra-média temos algumas eras. Tem a primeira, a segunda e a terceira era. Mas antes disso, tivemos os anos das lamparinas, os anos das lâmpadas, quer dizer. Depois, os anos das árvores. E finalmente chega os anos solares, que dá o início à primeira, à segunda, à terceira e à quarta era. Nossa! Mas o foco da série vai começar na Segunda Era. E a Segunda Era tem muita coisa. Então, galera, eu vou falar muita coisa. Então, galera, é melhor vocês... Se vocês estão acompanhando a minha série, O Senhor dos Anéis, eu não recomendo não assistir esse vídeo. Se vocês devem estar acompanhando, não quer tomar spoiler de nada, então sai desse vídeo. Mas antes, deixa seu like, porque eu vou contar muito spoiler mesmo da minha própria série que eu faço aqui no meu canal. Bom, a Segunda Era, pra quem não sabe, foi uma era... Assim, uma era não muito boa. Quer dizer, o começo foi bom, mas no final foi péssimo. Não, péssimo, digamos que foi sombrio. Pra você saber mais sobre Númenor, é só você ler os livros. O Silmarillion, no Senhor dos Anéis, no Retorno do Rei tem. Lá nos apêndices, o Conto dos Anos. E também tem aqui no... Mas a Ilha de Númenor tem mais destaque, no Contos Inacabados, muito bom. Se vocês não tiverem essa edição, tem essa aqui da HarperCollins Brasil. Eu recomendo essa aqui, ó. Essa aqui que tá mais vendendo. Eu vou deixar o link da descrição para vocês comprarem na Amazon, porque é um livro bacana, muito bom. Contos Inacabados, tem uma parte aqui, ó, mano, tem uma parte, uma descrição da Ilha de Númenor. Mostra os reis que governaram esse local e mostra até um rei muito importante. Para quem não sabe, a ilha de Númenor, ela é uma ilha em formato de estrela. Olha aqui, ó. Essa é a ilha de Númenor. Ela tem um formato de estrela mano, ela é muito bonita. E eu recomendo. Contos Inacabados está incrível. Então, continuando. Acontece que é o seguinte, você lembra do Elrond lá do Senhor dos Anéis, que chama lá a sociedade e fala, o anel deve ser destruído. Então, é o seguinte, acontece que o Elrond, ele tem um irmão chamado Elros. Ele tinha um irmão, tá? Vocês não sabiam disso? É uma curiosidade, ele tinha um irmão. Então, os dois eram filhos
do meio-elfo chamado Earendil. Earendil, pra quem não sabe, ele... Eu não vou contar isso, eu devia ter falado isso na minha série, mas se eu contar, acabar contando toda a família dele, isso vai ser um vídeo grande. Então deixa isso pra lá, vamos focar na Segunda Era. Então tá, acontece que ele era Peri-Andil, os dois. O que são Peri-Andil? São meio-elfos, pra vocês saberem mais quem são os meio-elfos, meu canal eu não vou explicar, mas eu recomendo vocês assistir o TT do Tolkien Talk, que vai estar no link da descrição do canal deles, que eles falam sim lá dos meio-elfos direitinho. Mas o que acontece é o seguinte, os meio-elfos eles são parentes, eles têm metade de sangue homem e metade de sangue élfico. Eu já falei um deles lá na minha série Senhor dos Anéis, no final do episódio de Beren-Lúthien. Então tá, acontece que eles eram meio elfos, os Valar, eles ficaram preocupados, porque os elfos foram feitos para serem imortais e viver nas terras de Aman, e os homens foram feitos para ficar na Terra-média, nascer, viver e morrer. Então, os Valar ficaram preocupados agora que tem esses meio elfos, o que vão fazer com eles? Então eles decidiram dar uma escolha se eles quiserem serem elfos ou homens. Elrond preferiu ser elfo e viver para sempre. Já o seu irmão Elros preferiu ser um homem mortal. Então os Valar deram uma vida muito longa para os Númenóreanos, mas dos descendentes de Elros ia dar uma vida longa muito mais. E tem mais, eles podiam viver até 500 anos de vida. 500 anos, olha que idade boa para viver. Então, poderia aproveitar uma vida muito boa. Então tá. O Elros foi o primeiro rei de Númenor e ele subiu o nome em Quenya. Quenya é a língua élfica dos Noldor, que são os elfos. Você vai ter que assistir minha série lá para saber. Então tá, o Quenya ele mudou de nome para Elros e virou Tar-Miniatu, que significa primeiro rei na língua Quenya. E ele foi rei de lá. E eu não vou contar muito dos reis porque vai ser muita coisa, eles têm muitos detalhes incríveis, então não vou falar muito desses reis. Acontece que os Valar proibiram uma lei, quer dizer, proibiram algumas leis. Eles tinham regras, os Númenóreanos. Eles podiam navegar para o norte, leste e sul, mas para o oeste não podia nem jamais navegar para o oeste. Eles só podiam norte, sul e leste. Oeste proibido. Eles não podiam pisar lá, nem pisar um dedinho. Então eles eram proibidos. Essa regra estava estabelecida. Eles têm que obedecer isso. Então os Númenóreanos governaram Númenor, navegaram. Eles descobriram um monte de mares, legal. E tem mais, a ilha de Helena, Númenor, ficava mais perto de Aman do que da Terra-média. Isso é mostrado no livro O Atlas da Terra-média. Além disso, Rappercross Brasil, vamos começar a retraduzir esse livro. Não tem mais achando na internet. Eu tô doido para comprar esse livro para eu ler. Então tá, a ilha de Helena ficou lá, mas acontece que os Númenóreanos ficaram de boa. Mas quando chegou o ano 500 da Segunda Era, veio o Sauron. Quer dizer, o Sauron já estava servindo o Morgoth durante a Primeira Era. Mas acontece que ele ficou bastante escondido. Ele percebeu que os Valar não estavam mais incomodando. Então ele decidiu fugir do local onde ele se escondeu e foi morar nas terras de Mordor. Lá ele fez lá suas criaturas, fez mais ossos, escravizou pessoas, até fazer Mordor uma terra sombria. Então Então acontece que durante esse tempo existe um elfo chamado Celebrimbor. Ele, pra quem não sabe, ele é filho do Curufin. Você já deve conhecer o Curufin por causa da minha série já. Curufin é filho de Fëanor, ou seja, o Celebrimbor é neto de Fëanor. Além disso, eu falei dele na minha série. Então, o Curufin... Não, mentira, Celebrimbor, ele era o elfo mais habilidoso de todos. Ele foi morar... Ele morava em Lindon. O Lindon, pra quem não sabe, era o reino que ficava no oeste da Terra-média, onde ficam os Portos Cinzentos. E lá era governada pelo Gil-galad, rei supremo dos Noldor. Então, é o seguinte, o Gil-galad era rei de Lindon, ele era um elfo. Gil-galad, eu já falei dele na minha série já. Aí depois o Celebrimbor, ele mudou de local e foi morar em Eregion. Eregion fica perto das Montanhas Sombrias, bem perto de Khazad-dûm, Moria, onde vivem os anãos. E lá ele teve até amizade com esses anãos. Se vocês achavam que Gimli e Legolas eram os únicos elfos que tinham elfo e anão com a amizade, não. Os elfos de Eregion tinham muita amizade com os anões de Khazad-dûm, Moria.
Então eles fizeram amizade e para ter um presente de aniversário, não, e para recompensar essa amizade, o Celebrimbor ele fez um anel de poder e entregou para Durin III, que era rei de Khazad-dûm na época. Ele ficou feliz. E ainda, os anões de Khazad-dûm e os elfos de Eregion construíram a Porta Leste de Moria, onde a Sociedade do Anel passa lá no livro A Sociedade do Anel, onde tem que passar, mas o Gandalf não encontra, onde está lá a porta ia ter o Vigia na Água, que é aquele povo que fica atacando toda a sociedade. Então, é aquela portinha que a sociedade passa. Então, e ainda é o seguinte, o Celebrimbor é o elfo mais habilidoso de todos. Ele foi o... acontece que é o seguinte, bom, os anões e os elfos se tornaram amigos. O Celebrimbor ele fez um negócio chamado o Clube dos Artesãos. Eu não sei mais esse negócio não, eu tenho que descobrir mais um pouquinho. Mas aí chegou um elfo misterioso chamado de Anatar, o Senhor dos Presentes. Anatar, pra quem não sabe, era Sauron disfarçado. Ele foi lá de boa falando que... mas primeiro ele foi pra Lindon. Lá. Mas que o Galad e Elrond não ficassem assim... quem é você? Não confio nesse... Sai daqui, não quero você na minha terra, não. Eles perceberam que Anatar não era uma pessoa assim, é óbvio, porque ele era o Sauron. Mas então ele foi para Eregion e lá foi que quer ser amigo de Celebrimbor. Então acabou que os dois tiveram uma grande amizade. Amizade, o Sauron não é amizade. Então o Sauron pensou, por que nós vamos... Anatar falou que Anatar queria o Sauron disfarçado. Aí, Celebrimbor, por que não fazemos mais anéis de poderes? Só que desta vez para cada casa dos anãos e também 9 anéis para dar para os homens. E o Celebrimbor fez, perfeito, vamos fazer isso, né? Tá? Então eles fizeram os anéis de poder, entregou os 6 para cada 7 casas dos anões. E já os 9 ele entregou para os homens. Pelo que eu sei, 3 deles foram Númenóreanos. 3 homens eram Númenóreanos. E aí, é o seguinte... acho que 2 eram do leste. Eu não sei muito porque Tolkien não revelou em vida quais os homens que o Sauron e o Celebrimbor entregou os anéis. Mas os que são mais falados são 3 Númenóreanos, um é do leste e o outro esqueci. Então o Sauron ele ficou assim, bom, a gente já fez nosso trabalho, eu vou voltar para casa. E lá, então Sauron ele voltou para Mordor e lá ele forjou o Anel do Poder, o Anel Mestre, com as runas do fogo lá, que estava escrito Asnas Gilbatuluk, Asnas Gilbatu, Asnas Katrakuluk, Asbuzu Ishikripatu, um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazerem e na escuridão aprisioná-los. Então, e quando Sauron colocou o anel, os elfos rapidamente descobriram, acho que o Celebrimbor descobriu que Sauron fez um anel de poder e eles todos foram enganados. Então Celebrimbor ele fez 3 anéis élficos para dar para cada um dos anões. Que foram o Nelia, o Vilha e esqueci o resto, mas era um anel do fogo, água e ar. O anel do fogo, Nelia, foi dado para Gil-galad, se não me engano, mas depois Gil-galad passou para Círdan, o elfo dos portos, e por último entregou para Gandalf. Aí depois veio o anel da água, Vilha, que foi entregado para Elrond, se eu não me engano. E o último, que é o anel do ar, o Gil-galad queria ficar para si, mas então ele deu esse anel para Galadriel, que protegeu o reino, que mais tarde usou para proteger o reino de Lothlórien. Então, durante esse tempo a Galadriel já tinha mudado de Eregion, pois ela percebeu que não queria ficar perto desse cara Anatar, pois ela estava sentindo alguma sombra ia acontecer. Então ela e seu marido, eu esqueci o Celeborn, Galadriel e Celeborn, elas mudaram de Eregion e elas entraram, e os dois, Galadriel e Celeborn, entraram no reino de Moria, Khazad-dûm. Eles atravessaram sim e viveram em Lothlórien. Eles não são reis e rainhas, eles são apenas governantes. Então a Galadriel começou a proteger Lothlórien, como foi Doriath, quando a Melia tinha sua barreira, mas lá em Lothlórien não tinha aquela barreira como tinha lá em Beleriand, mas ela ficou com uma espécie de poder protegendo Lothlórien. E aí,
O Sauron, ele chegou lá em Eregon, ele destruiu a cidade, matou o Celebrimbor, colocando ele no espeto, sem roupa, e Sauron dominou toda a Eriador. Eriador, mas no futuro, onde vai ficar o condado. Mas nesse tempo não existia hobbits, tá? Só homens, elfos e anãos e ents. E orcs também, é claro. Então Eregon tava Então Eriador inteira tava dominada por Sauron. E o Galar mandou mensagem até pros Númenóreanos, mas não chegava nada. Mas chega a esperança. Os Númenóreanos chegam com uma frota gigantesca, atacam, e o Sauron estava vendo que eles eram muito poderosos e seus orcs estavam sendo mais derrotados. O Sauron estava quase sendo derrotado. Sauron encontrou sua derrota na cidade Númenóreana de Tarbad. E lá, como sabe, os 9 homens, eles estavam nessa batalha. E foi aí que eles perderam seus corpos físicos. Não, eles não morreram. Eles só perderam seus corpos físicos. Que mais tarde a gente sabe o que vai acontecer com eles. Eles vão se tornar os espectros do anel, os Nazgûs. Isso é só no futuro. Então, o Sauron ficou com muita raiva, voltou para Mordor com muitas perdas e jurou que vingaria dos Númenóreanos pela sua derrota. Acontece que os Númenóreanos, os elfos agradeceram pelos Númenóreanos, mas com o tempo Númenor começou a cair um ciúme gigantesco. Os homens começaram a ficar com inveja dos elfos e aí começou a falar: por que os elfos vão viver para sempre enquanto nós homens vão ter que morrer e deixar tudo para trás? E por que eles têm que pisar na mãe e a gente não pode? E começou a reclamar. Aí cada rei começou a desobedecer, cada rei começou a ficar à tentação. A ilha de Helena estava virando a Alemanha nazista, porque cada rei que estava vindo era o Adolf Hitler. O último foi o pior, porque olha só, porque a ilha de Helena, ela dividiu em duas facções de povos. Os homens do rei, aqueles que acreditam no rei, que o rei estava certo, que os elfos era injustiça, que os elfos deviam só ir pro oeste e viver para sempre e os homens só morrer. E já os fiéis, eles aceitavam o seu destino de nascer, viver, morrer, mas a maioria da ilha de Helena era os homens do rei. Então os do fiéis, eles ficaram na parte leste de Númenor. E isso, inclusive, eu acho que tem aqui, ó, os Númenóreanos ficaram nessa. Pera, deixa eu mostrar aqui, ó. Os Númenóreanos fiéis ficaram nessa parte, Andustar, que é a parte oeste da ilha de Helena. Olha só, Andustar, eles ficaram aqui, enquanto a maioria a ilha ficou tudo com os homens do rei. E era proibido falar a língua dos elfos, proibido, e eles usavam agora e mais pra frente chegou o Adonaico, que é a língua do oeste, e os reis começaram a usar o nome de e aí começou a piorar. Aí os fiéis agora serão caçados, eram exterminados, como era lá na Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano, acho que Tolkien se inspirou na Alemanha nazista para criar esses homens. Acho que não sei. Então, é o seguinte. Mas quando chegou o último rei, Ar-Pharazôn, esse aí foi bosta, porque ele foi até Terra-média com uma frota gigantesca e capturou Sauron. Sauron percebeu que os exércitos de Númenor eram muito grandes, então ele rendeu-se e fez papinho de bobo. Mas então o Ar-Pharazôn, ele capturou Sauron e levou para a ilha de Helena, mas Sauron estava com seu anel do poder, porque ele tinha planos para isso. E agora, o Ar-Pharazôn foi uma mula. Em vez de prender o cara para sempre, ele coloca Sauron como conselheiro real. Sim, o Sauron começou a ser conselheiro real. Igual como foi o Grima Língua de Cobra, quando ele ficava conversando com o rei Théoden, quando ele estava doente. Vai piorar. Vai piorar, galera. Vai piorar. Quer ver? Olha, vou contar. Então tá, o Sauron começou a contar histórias mentiras que o Morgoth, ele era o verdadeiro rei, ele era o rei justo, trazia a paz, mas culpa dos elfos e dos Valar jogaram ele no vazio temporal. Mentira, galera, o Morgoth, ele foi um maldoso, ele fez um tormento na história de Túrin Turambar. Mano, o Morgoth era mal demais, ele matou o pai do Fëanor, Finwë, sem dó, sem piedade, e ainda jogou-os no chão ainda. Então o Morgoth, ele não merecia. E então os Númenóreanos começaram a ficar mais cruéis, ficaram mais desobedientes, mais temidos. E sabe o que aconteceu? Eles decidiram desobedecer a regra que não devia ser desobedecida. Eles passaram de todos os limites, pois eles navegaram para o oeste. O Ar-Pharazôn pegou uma frota que queria já essa vida eterna já de uma vez por todas. Então pegou seus barcos e foi para o oeste. Isso.
Chegando lá, eles pisaram nas Praias Brancas. Os Valar não podiam fazer nada, pois eles, os homens, são os filhos de Eru Ilúvatar, que é deus da Terra-média. Então, Manwë, que era rei de Arda, de Aman, ele só ficava só lá no oeste. Ele era regiado porque ele não ficava porque ele não ia para outros lugares, ele só ficava lá em Aman. Então, ele foi lá pro vazio temporal, falou para ele Ilúvatar que ele não podia fazer nada, porque eles são filhos dele. Então, Ilúvatar pensou o seguinte: você tem razão. Eu sou o pai deles. Eu trouxe eles ao mundo. Está na hora de destruir eles. Então, Ilúvatar castigou a frota de Ar-Pharazôn. E para piorar, ele castigou a Ilha de Helena. A Ilha de Helena veio uma onda inteira e que engoliu a ilha toda. Tolkien falando em suas cartas que ela foi tipo Atlântida, a cidade perdida de Atlântida, com uma onda gigantesca engole a cidade inteira. Os Númenóreanos foram mortos, todos eles, homens, mulheres e crianças, tudo foram engolidos pela onda e afundados na Ilha de Helena. Mas os fiéis sobreviveram. Quem tava aí nessa época, cara, Elendil e Isildur e Anarion. Aí eles pegaram 7 palantires, essas 7 palantires vão ser importantes, uma muda da árvore branca que estava lá, pegaram os barcos e foram navegando. Acontece que Ilúvatar deu um sopro que fez os barcos navegarem para o oeste. Eles ficaram aqui em Andustar, no leste. Então eles tiveram que descer ao sul e subir até chegar na Terra-média. E a ilha de Helena foi afundada e destruída. E todos os fiéis, quer dizer, todo mundo que estava lá morreu, foi destruído e afogado. Sauron estava vendo aquele povo, começou a rir, mas ele pegou a queda. Sabe por quê? Pois ele perdeu seu corpo físico. Ele não podia mais ter com a sua forma belíssima que ele tinha. Ele era tipo que nem os aninhos. Ele tinha um rosto belo, bonito, que nem mesmo os elfos acreditavam que aquela pessoa era maligna. Tipo os caras lá do anime. Mas ele perdeu seu corpo físico, ele não podia mais voltar àquilo que ele era antes. E acontece que ele sobreviveu, é claro. Na Terra-média, os fiéis Númenóreanos sobreviveram e foram chamados de Dúnedain. Então eles habitaram em 2 locais da Terra-média e chamaram de Arnor no norte e Gondor no sul. Então acontece que em Gondor eles construíram bem no rio Andúni, eles fizeram a cidade de Osgiliath, que foi a capital de Gondor, e bem no oeste foi construída a torre de Minas Arnor, e no leste, nas terras de Mordor, foi construído Minas Ithil. Minas Arnor significa Torre do Sol. E Minas Ithil significa Torre da Lua. Se eu não me engano, isso aqui é a língua Sindarin, a língua dos elfos cinzentos, se eu não me engano. E em Minas Arnor foi governado Anarion, e Minas Ithil foi governada por Isildur. Mas no futuro, Minas Arnor muda de nome e vira Minas Tirith. E Minas Ithil, ela foi tomada pelos Nazgûl e foi chamada de Minas Morgul, Torre da Feitiçaria. Então, mas o pai deles, Elendil, foi governar Arnor. Mas acontece que Sauron voltou e jogou já atacando tudo. Então, os filhos Isildur e Anarion voltaram para o norte para avisar o papai. Ó, pai, não tem como, Sauron tá atacando a gente quando a gente não tem força suficiente. Então, o Elendil, ele chamou alguns elfos e decidiu fazer uma última aliança para acabar de uma vez por todos os Sauron. E os elfos anãos se juntaram e formaram a última aliança. Então foram lá, todos os homens de Arnor e Gondor, os elfos da Floresta das Trevas, e os elfos de Lindon e os elfos de Valfenda também foram nessa batalha. E os anões, sim, os anãos também lutaram nessa batalha. Acontece quando eles chegaram bem perto do norte de Mordor. Acontece que tinha 2 elfos, 2 grupos de exército de elfos, que eram os elfos de Lindon, que eram os Noldor, e os elfos cinzentos, que eram governados pelo Orofé. Orofé, ele é pai de Thranduil, que é avô do Legolas. Olha que coincidência, mas Orofé não conhecia o governo de Gil-galad, então ele atacou primeiro, mas ele se ferrou, pois ele teve tantas perdas que o local onde ele foi derrotado foi chamado de o Pântano dos Mortos, o local onde Frodo, Sam e Gollum vão passar em breve no futuro. É lá onde estão todos os corpos dos elfos que foram mortos. E aí, o Thranduil acabou voltando para as Florestas das Trevas e se tornou rei por muito tempo. Então tá, continuando a batalha. Ó, se você achou que foi rapidinho, não. Essa batalha durou 7 anos. 7 anos.
e foi lá, mano, foi uma batalha bem grande, os anões também lutaram, destruíram lá, até que destruíram a torre de Barad-dûr. Na Barad-dûr já era. Então Sauron percebeu que ele precisava fazer alguma coisa, então ele saiu lá da fortaleza de Barad-dûr com uma armadura negra, lembrando Morgoth nos dias lá na Dagor Bragollach, a Batalha das Chamas Repentinas, quando ele enfrentou o rei Fingolfin. Então ele foi lá. Quem quiser saber essa batalha, sobre essa batalha do Morgoth com Fingolfin, vai estar na descrição. Então o Morgoth foi lá, pegou lá e destruiu um montão de gente. Então o Gil-galad e o Isildur tentaram matar o Sauron, mas acontece que o Gil-galad aproximou primeiro, o Sauron pegou pelo pescoço, e aqui é a mão que o Sauron tava com o anel, e acontece que o corpo de Gil-galad começou a queimar por dentro e por fora, até que por fim sua cabeça explodiu. E essa foi a morte de Gil-galad, o último rei supremo dos Noldor. E essa foi a morte horrível. E então, depois Elendil tentou matar Sauron, mas acontece que Sauron conseguiu matá-lo. Então, Isildur, o Anaron, que era irmão de Isildur, também morreu nessa batalha. O Isildur, ele pegou a espada Násil do seu pai, mas Sauron quebrou ela pelo pé. Então Sauron precisa pegar o Isildur para matá-lo. Num golpe de sorte, Isildur conseguiu cortar os dedos do Sauron, e um deles estava um anel. E com isso, Sauron é finalmente derrotado. E acontece que já era. Então, finalmente, com a derrota de Sauron, termina a Segunda Era da Terra-média e inicia a Segunda Era. Bom, galera, eu falei acho que bastante da Segunda Era. Eu não falei dos reis porque eles são muito grandes de se falar, mas eu espero que vocês estejam no hype, porque eu falei de toda a história da Segunda Era para vocês conhecerem, porque vai ser muito boa. Estou muito ansioso para assistir essa série. Eu espero que vocês estejam no hype por causa de tudo que eu contei. E se vocês quiserem saber mais da Segunda Era, vão ter que ler o Silmarillion, o Conto dos Anos lá do Senhor dos Anéis e o Contos Inacabados. Também tem o The History of Middle-earth, mas se você é bom em inglês vai ter que ler isso. Lá, acho que, se não me engano, o volume 9 e o volume 12, se não me engano. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça do seu like, se inscreve, comenta, ativa o sininho. É isso aí. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, bro.